Salve, Magotada, como é que vocês estão? Aqui que tá falando o Rodrigo, eu tô gravando mais esse vídeo aqui pra falar da nova entrevista que o Clown e o Jim concedeu pra Interview Magazine. Essa é a entrevista mais recente do Slipknot, vou colocar entre aspas porque é apenas do Clown e do Jim, tá? Dando uma entrevista pro Ribeiro da Interview Magazine. E tem algumas coisas interessantes nessa entrevista, como por exemplo, o Clown foi perguntado como foi essa turnê da América do Sul. Então eu vou trazer essas coisas pra vocês dessa entrevista, fechado? Eu vou deixar a entrevista no primeiro comentário fixado, a fonte dessa entrevista, para quem quiser dar uma olhada nela inteira, tá? Eu vou trazer os pontos mais importantes aqui para esse vídeo, fechou? Primeira pergunta que o Ribeiro, que é o entrevistador, faz para o Clown. Até o momento o Jim não estava nessa entrevista, aparentemente foi meio que um bate-papo pelo Discord, talvez. E ali o Jim ainda não tinha entrado. Então o Ribeiro pergunta pro Clown como que foi essa turnê da América do Sul. E aí o Clown rasga elogios para o público da América do Sul, falando que você não pode comparar o público da América do Sul como de nenhum outro lugar, talvez apenas o Japão. Ele fala desse jeito. O público da América do Sul, a gente sabe, né, é muito caloroso. Então quando os caras vêm para o Brasil, não só o Slipknot, acho que todas as bandas gringas que tem uma legião de fãs, eles sentem a diferença do público da América do Sul pro público dos Estados Unidos ou da Europa, né? Então ele fala isso, ele até cita que o público dos Estados Unidos é um pouco mimado e preguiçoso comparado com a gente, né, que a gente faz muito barulho. E aí o Jim acaba entrando no meio da conversa, acaba escutando sobre o que o Clown está falando ali. E aí o entrevistador fala que eles estão comentando sobre o público da América do Sul, e o Jim complementa falando que na música Liberati, por exemplo, ele sentiu o palco todo tremendo, né, porque pra quem não sabe ou pra quem não foi no show, quando eles começam a tocar a música Liberati, o Corey Taylor manda começar a pular todo mundo junto. E ali o Jim sentiu o palco todo tremer. Ele até pensou com ele mesmo, ele falou assim, cara, será que isso vai cair? Será que isso vai desabar? Ele não citou um lugar específico, tá? Ele comenta nessa entrevista inteira sobre Bogotá, fala sobre o Brasil em alguns momentos. No show que teve em São Paulo, ou no show de Bogotá, por exemplo, que eu vi que o Jim fez muitas postagens da Colômbia, né? Parece que ele estava realmente apaixonado. E eles esgotaram as 2 noites que eles tocaram em Bogotá. Então pode ser que seja mais especificamente da Colômbia, esse palco todo tremendo. Até porque o Clown ainda dá uma complementada falando que quando eles tocaram ali na Colômbia não tinha tanta segurança, barricada. O público estava muito perto do palco, tanto na frente quanto dos lados. Não tinha área VIP, não tinha nada. Então o Clown sente feliz quando isso acontece, mas ele ainda fica preocupado um pouco com a segurança. Mas ele se sentiu como se estivesse no começo da banda, né? Quando não tinha tanta segurança, não tinha tanta preocupação, ele só subia no palco para tocar a sua arte ali, né? E aquela quebradeira toda que eles faziam no começo da carreira deles. E aí eles sentiram um pouco isso de Bogotá, né? Que vocês podem ver algumas gravações que tem no YouTube. Tem algumas pessoas que estão do lado do palco, literalmente do lado do palco. E o público muito perto ali na frente. Então a barricada era um pouco próxima do palco. Então o Clown ficou feliz que isso aconteceu lá na Colômbia. E aí, mudando um pouco desse assunto, né, dos elogios sobre o público da América do Sul, tem mais um ponto importante dessa entrevista. Essa entrevista é bem longa, então eu recomendo vocês abrirem aí, dar uma olhada, usarem alguma inteligência artificial para traduzir ou usar o tradutor mesmo. Ou se você entende inglês, então eu recomendo muito lerem essa entrevista, fechou? Mas o último ponto importante dessa entrevista que eu achei, como eu disse, era basicamente um bate-papo ali, então tem muita enrolação. Clown ali, uma filosofada muito do Clown. O entrevistador perguntou daqui 25 anos, né? Daqui os próximos 25 anos. E aí o Clown meio que começa dando uma filosofada, falando sobre a mãe dele, né? Que ele tem a mãe dele teve um problema e acabou falecendo com 58 anos, ele está com 55, isso é uma coisa genética, então ele tem um pouco de medo de pensar nisso. Só que o ponto importante disso é que ele fala que está na hora de criar. Eles estão focados em fazer coisas novas agora, né? Eu imagino que logo após a turnê da Europa eles já vão estar se desenrolando ali para fazer essas coisas acontecer, essas coisas novas, que está muito empolgado pelo futuro. Ele já disse isso em outras entrevistas, que ele está muito animado com o futuro do Slipknot. Como eu disse, ele já tem 55 anos, então é uma idade um pouco avançada. Eu sinto que o Slipknot deve ter mais uns 15 anos aí de carreira, não sei se muito mais disso, a não ser que troque os membros a todo momento para continuar seguindo com a banda Slipknot para sempre, entre aspas, vou colocar desse jeito. Mas o ponto importante dessa entrevista, no último ponto importante dessa entrevista, é que está na hora de criar. É o que o Clown fala e o que o Jim fala, né? Que ele ficou muito animado com o show do Papis and Harriet, que foi o primeiro show de 2024, que foi num clube menor. Então eles estão animados para voltar a esse começo, vou colocar dessa forma, né? Então podemos ter coisas interessantes, né? Esses novos materiais do Slipknot podem vir com esse peso de
recomeçar ou de voltar ao começo da banda. Então eu tô bem interessado e bem curioso para ver como vai sair esses novos materiais do Slipknot, fechou? E aí a entrevista segue, a entrevista é bem longa, como eu disse, só que eu trouxe um resumo e os pontos mais importantes, né? Como o Clown e o Jim elogiando o público da América do Sul. E a gente, internamente, quem já foi no show sabe, né, que o público da América do Sul canta, não para de pular um segundo. É diferente, o público da América do Sul é bem caloroso. Se vocês assistem os vídeos no YouTube do show dos Estados Unidos, normalmente a galera fica até sentada, então é meio estranho, pelo menos da minha parte, quando eu vejo eu acho um pouco estranho isso. E também eles falaram sobre o futuro do Slipknot, estando bem animado, falando que está na hora de criar coisas novas. Eu já trouxe aqui para vocês algumas novidades do Slipknot, como alugar, por exemplo, estúdios aqui pela América do Sul para criar coisas novas. Então o Slipknot deve entrar a todo vapor pós a turnê da Europa. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações que é bem importante pra gente. E só uma informação pra vocês, tá? A minha baqueta autografada pelo Eloy Casagrande e usada no show do Slipknot aqui na América do Sul está chegando, e quando chegar eu vou trazer ela aqui pra vocês darem uma olhada, fechou? Tamo junto, é nóis, fui!